Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um grupo de práticas aqui do CC Mind. Hoje a gente vai praticar a meditação dos sons e pensamentos. E também a gente vai ler um texto sobre como observar a nossa mente frenética, nossa mente agitada, algumas perguntas norteadoras que a gente tem que ter para a gente exercitar essa que se chama de uma técnica informal. Essa observar a mente desatenta é um dos exercícios iniciais de um programa de atenção plena, para a gente começar a ter o que se chama de autoconsciência ou awareness. Então, falando especificamente sobre a nossa prática dessa semana, sons e pensamentos foi uma técnica desenhada dentro da terapia cognitivo baseada em atenção plena, MBCT, e ela vem lá pela semana 4. Aqui no nosso curso de Mindfulness do CC Mind, ou nas terapias que eu faço individual, a gente já trabalha com esse tipo de técnica, com essa abordagem, a partir da segunda sessão. A ideia é que a gente entenda que como é que a gente lida com pensamentos dentro do Mindfulness. Principalmente é reconhecer a existência deles, foi o que a gente viu na aula de Oi, Obrigado, Tchau. Tem um grupo aqui passado que a gente trabalhou a técnica Oi, Obrigado, Tchau. Essa técnica também está dentro do nosso curso de meditação para iniciantes. Porque essa técnica Oi, Obrigado, Tchau, a gente dá ênfase aos nossos pensamentos, reconhecê-los, conhecer o que é que está acontecendo na nossa mente momento a momento. Essa é a ideia central. Tá, mas a gente pode, então, isso é dentro de uma prática formal, meditativa. Você vai ter que sentar, você vai ter que preparar esse exercício. Então, como é que a gente vai praticá-lo? Essa mesma ideia dentro do nosso dia a dia, por exemplo, dentro de uma reunião difícil que eu tenha, ou dentro de uma reunião qualquer, para saber como é o meu comportamento, como eu me deparo em determinados desafios, em determinadas situações, como é que eu ajo, que sentimentos, que emoções surgem mediante aquele desafio, ou uma pessoa, ou um evento em especial. Então aí, por isso que a gente define as nossas situações, as situações de estresse, aquelas situações que foram gatilhos ou situações que geraram desconforto para que nós nos comportemos de uma forma em que aumente a nossa ansiedade e o nosso estresse. Então, essa técnica Sons e Pensamentos faz que, como é muito difícil a gente treinar com os pensamentos, dentro da meditação Oi, Obrigado, Tchau, a gente treina rotulando os pensamentos. A gente dá um paralelo de pensamentos com sons. É muito interessante. Aí é como a gente se tangibilizasse os pensamentos em forma de som. Então, o som é mais concreto para mim, mas ele é fluido, né? Ele é volátil, assim como são os pensamentos. Então, a mesma atitude que eu tenha com os sons, eu terei com os pensamentos. Lembre que um aspecto dos elementos da atenção plena é a intenção, a atenção e a atitude, os elementos dentro da prática. Então, a atitude mental que a gente está desenvolvendo dentro de uma prática formal ou uma prática informal, essa atitude mental, a gente começa a se familiarizar com ela e a gente começa, então, a adotá-la naturalmente dentro dessas situações, dentro dessa reunião, por exemplo, que eu estou dando aqui o exemplo, uma reunião difícil ou uma conversa difícil, ou um momento difícil que você tem que apresentar alguma coisa para a sua equipe de trabalho. Todos esses princípios que a gente está vendo aqui, eles são reproduzíveis dentro das situações do dia a dia. E essa reprodutibilidade, essa prática rotineira, por isso que você precisa entender o roteiro, ela sim que faz com que a gente diminua, né? A gente se torne menos vulneráveis às situações de estresse e ansiedade, aos desafios que surgem no nosso dia a dia.
Então, sons e pensamentos a gente vai começar a prática, você coloca você fica na posição que a gente sempre está trabalhando, pernas e coxas em 90 graus, planta dos pés no chão. Inspira, expira, deixa acontecer naturalmente a sua respiração. Você pode fazer uma expiração mais profunda, mais alongada. Coloca a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito, para sentir as sensações da sua respiração. Perceba que tipo de pensamentos passa pela sua cabeça agora. A gente faz um check-in. Se você está sentindo algo, que a emoção permeia o seu ser agora nesse momento. Se esse sentimento, essa emoção está ligada com esse pensamento que você trouxe, né, em consciência. Percebe algo mais neutro, como a sensação da planta dos pés no chão, contato do corpo com a cadeira. Se quiser, pode colocar as mãos no espaldar da cadeira. E o exercício básico de atenção plena é: minha mente vai começar a devanear, alguém chamando no recinto, alguma preocupação que acende a sua mente, algum som que esteja no ambiente, alguma distração. Percebe isso e, suavemente, com gentileza, volta a atenção para a sua respiração. Então, essa é a orientação central de qualquer técnica meditativa. Agora a gente percebe os sons que estão no ambiente. Vamos agora especificamente trabalhar com as sensações sonoras que chegam aos nossos ouvidos, o que a gente percebe. A gente percebe que esses sons, eles podem vir de dentro aqui do ambiente, de fora. Esses sons, eles têm características, se a gente for observar. Se é um som agudo, se é um som mais grave, se ele é alto, tem um volume baixo. Eu posso rotular, encontrar características desse fenômeno sensorial, que são sons, auditivo no caso. Se um som chega e vai embora, se há espaço entre esses sons, se ele é contínuo, se ele é entrecortado. Quando o som chega a você, se ele causa algum desconforto mental ou emocional em você. Se ele persiste, se ele apenas chega e vai embora, se ele se transforma em outro som. Então, quando a gente pega alguma unidade sensorial, sonora, nesse caso específico, ela tem esse fenômeno, tem determinadas características. E a gente pode perceber esse fenômeno em sua natureza crua, sem colocar camadas de rotulações, camadas de pensamentos do fenômeno sonoro. Agora a gente vai para os pensamentos. Talvez seja uma transição
abrupta, você não pode fazer, se você se sinta desconfortável, comece a perceber então a sua respiração, ou alguma sensação no seu corpo, se você se angustiar com a sua respiração. Você pode ficar de olho aberto, olho semicerrado ou olho fechado. Perceba algum pensamento. Se está passando algum pensamento, alguma história que a sua mente está contando na sua cabeça, relacionado ao passado, ao futuro, esse pensamento tem texturas, esse pensamento tem alguma luminosidade, é escuro, é claro, esse pensamento ele gruda ou é algo fugaz? São associações de pensamentos que às vezes são desconectadas. Você pode olhar esse panorama mental dessa forma. Faça do jeito que for mais interessante para você. Não queira necessariamente parar de pensar que isso não vai acontecer. Seus pensamentos são mais verbais, são auditivos, são visuais. Verbais no sentido de você conversa com você mesmo, visual no sentido de aparecer uma imagem, você ser captado por essa imagem, você se perder dentro dessa imagem. Então, observe esse pensamento e deixe ele ir embora, assim como um som. Você percebe o som, a característica de um som que ele tem, mas deixa ele ir embora. Um pensamento, percebe, rotula, um pensamento sobre, pensando na mulher da farmácia, pensando que eu vou. Então, esse pensando que, ele cria um distanciamento entre você e o pensamento. Assim como você pode dizer um som alto de um carro passando, minha filha está conversando aqui no quarto ao lado. Você está criando um distanciamento, um desapego. Então, esta é uma forma da gente se relacionar com nossos pensamentos. Eles são, não são, eles são fatos apenas, eles não são a verdade, eles apenas são eventos da nossa mente, eles não são um fato em si real. A gente interpreta o que a gente vê no nosso dia a dia, o que a gente vê através das situações com as quais a gente se relaciona. Geralmente essas interpretações, elas têm camadas de muitos pensamentos que não são importantes em determinado momento. Volte a atenção para a sua respiração. Toda vez que você tiver um pensamento, então, você detectar um pensamento que a sua mente vai se desviar, você adota essa postura mental que a gente exercitou com os sons, as características dos sons, a volatilidade, você detecta e ele vai embora, o silêncio entre os sons, características dos pensamentos, a fugacidade dos pensamentos, a impermanência deles. Pensamentos não são fatos, mas eventos mentais passageiros. E a gente perde o que a gente chama de identificar-se com esses pensamentos. Quanto menos a gente conseguir liberar e soltar esses pensamentos, não ficar preso à história que eles contam para a gente, mas a gente consegue voltar nossa atenção para aquilo que está acontecendo aqui e agora.
Vamos então finalizar nossa prática. Observar a mente atenta. Olá, tudo bem? A gente então vai ler um pouco sobre um trecho do livro da Janis Marturano, Mindfulness para a Liderança Consciente. E é interessante porque ela adota uma técnica informal e ela vai nos conduzir, ela exemplifica essa técnica informal dentro do ambiente de trabalho, dentro do que você esteja fazendo no seu dia a dia. Então, observar a mente atenta, como eu tinha falado anteriormente, é uma forma de exercício de atenção plena que, no caso específico, aqui nos cursos do CC Mind, eu adoto, eu já peço para você trabalhar esse exercício logo na primeira semana. E é basicamente esse exercício que a gente já naturalmente a gente já faz quando pratica uma meditação como body scan, como respiração consciente. Lembra do lado B da meditação? Lado B da meditação, a gente observa a nossa mente no piloto automático, como nossa mente funciona. As instruções básicas ela pode ser usada em qualquer situação do dia, ou seja, você vai começar uma reunião de trabalho, tenta ver dessa forma. Ou você vai conversar com seu filho, ou você vai conversar com o esposo ou com a esposa, você é pai, ou você é professor e tem uma reunião de coordenadores, ou então vai entrar na sala de aula. Então, tente fazer esse exercício. Essa técnica pode ser usada em qualquer lugar, basta prestar atenção onde sua mente está no que você está fazendo. Lembra, sempre a gente está fazendo alguma coisa. E a ideia é trabalhar onde é que a minha mente está quando eu estou fazendo isso. E retornar a atenção ao que eu esteja fazendo. Você vai notar que a nossa mente ela devaneia, ela divaga, e faz parte da natureza da nossa mente devanear. Por quê? Porque ela fica observando o ambiente, isso em termos evolutivos, ela fica observando o ambiente para ver se no ambiente não há nenhum perigo, não há nenhuma ameaça física ou ameaça psicológica. Então, é normal nossa mente devagar. A prática informal é uma oportunidade de conhecer a natureza dispersiva da mente. Com essa natureza dispersiva, você então entende os padrões de pensamento, determinada situação que eu fico ansioso, a minha mente começa a ter expectativas disso. E eu tendo a me comportar dessa forma, tendo a travar, eu tendo a gaguejar, eu tendo a não completar um raciocínio. Ah, eu agora noto que quando eu fico meio ansioso, eu faço uma técnica de regulação, eu converso com alguém, ou então eu faço alguma respiração, tento tomar uma água, sinto a minha planta dos pés. O que é que acontece? Acontece que eu entro mais no momento presente, e aí eu consigo externar aquilo que eu penso de uma forma mais tranquila. Tá? Essa técnica ela vai servir para isso. O primeiro ponto para você desenvolver a atenção plena, ou mindfulness, é conhecer e acolher a natureza dispersiva da sua mente. A prática informal é uma oportunidade de treinar a atenção plena, tendo como objeto o funcionamento padrão da sua mente no dia a dia. Lembra-se que nesse primeiro momento de autoconsciência, a gente vai observar, reconhecer como é que funciona a sua mente. Porque para a gente tentar consertar algo ou modificar algo, a gente precisa entender como é que esse algo funciona. Trazendo sempre os 3 elementos chaves do mindfulness, os 3 elementos são intenção, atenção e atitude mental, para saber se está treinando a atenção plena. Nesse exercício em especial, que é de autoconsciência, a intenção é sempre estar no aqui e agora. Você nota que se você se perdeu, volta ao que você está fazendo. Observar o que se passa em sua mente, em suas emoções também, no seu corpo também, a partir de questões norteadoras, que é a nossa atenção, nossa âncora atencional.
de uma forma aberta e investigativa. Então, você pode fazer isso quando chegar no trabalho, você saiu do carro, você se pergunta, faz essas questões norteadoras que a gente está aqui, ó. Para onde minha mente está sempre me levando agora? Né? Você saiu do carro, você está indo para o trabalho. O que você está acontecendo no seu? Que pensamentos surgem no seu dia a dia, ou então nesse momento em especial? Tem cor, tem textura? Lembra dos sons que a gente acabou de fazer, dessa meditação? Esse texto aqui está ligado ao grupo de práticas com a meditação Sons e Pensamentos. A ideia é, então, com essa meditação, esse exercício Sons e Pensamentos, a gente treinar os pensamentos através dos sons, que eles são mais concretos, mais tangíveis. O que a minha mente costuma tagarelar quando eu me deparo com essa pessoa, quando eu tenho que resolver determinado assunto, quando eu vou para uma reunião de trabalho, quando eu vou apresentar um projeto para coordenação, para o meu chefe ou para meus colegas, quando eu vou conversar um assunto difícil com fulano, que comportamentos habitualmente eu tenho? Então, essas questões norteadoras desenvolvem na gente com o tempo autoconsciência. Claro que você precisa fazer isso de forma recorrente. Não é fazer só uma vez e deixar achar que isso é muito óbvio e não recorrer mais a esse tipo de exercício quando não quando você precisar, mas no dia a dia. Você pode colocar no celular, então reconhecer padrões. O objetivo principal desse exercício de observar a mente de desatenta é reconhecer os seus padrões. Os padrões de funcionamento da sua mente, se você tende a estar no passado ou no futuro, se baseia os seus comportamentos no que você pensa. Lembra, sons e pensamentos? Pensamentos são eventos mentais, eles são passageiros. Então, a gente tem ciência dessas premissas, a gente tende a não tentar resolver uma coisa, um problema de forma afobada, né? Apressada. Se você se sente estressado, ansioso ou depressivo na maior parte do dia, o seu grau de energia é melhor de manhã, de tarde, de noite. Ou seja, ó, não estou legal hoje, não estou legal agora, nesse momento, para falar isso com essa pessoa. Então eu saio, vou almoçar, depois eu reformulo a forma de falar com ela, e então eu converso com essa pessoa. Ou se você se reconhece como uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa, a abordagem da prática é semelhante ao adestramento de um filhote de cão para obedecer os comandos de voz do dono. Quando a atenção do filhote se desvia do exercício de aprendizado, você atrai de volta com amabilidade e firmeza. Então quer fazer esses exercícios de reconhecimento do padrão, do seu padrão mental. Então, você pode colocar o seu celular para tocar 3 vezes no dia. Tem 3 vezes, 3 momentos. Pode coincidir que seja um momento difícil ou mesmo um momento tranquilo, mas você faz mesmo assim o exercício com aquelas questões norteadoras. Geralmente é: o que está passando na minha mente, que pensamento, que sentimento eu tenho agora, que comportamento, que situação é que está causando esse pensamento. Esse é um pensamento de expectativa, turbilhão de pensamentos. A atenção plena dá a capacidade de você perceber quando está preso ao turbilhão de compromissos e pensamentos. Ao perceber o turbilhão de pensamentos, e geralmente quando a gente está estressado, ansioso ou está com o dia sobrecarregado, a gente se anexa a esses pensamentos. A gente acredita que esses pensamentos eles devem acontecer, que eu devo fazer minha tarefa, meu trabalho dessa forma, que eu tenho que atingir a meta dessa forma, neste dia em especial ou naquele horário específico que foi determinado. Você está acreditando em algo que o ambiente, nas pessoas, ou então você mesmo, como você está naquele dia, como você está funcionando naquele dia, eles não estão em sintonia, não estão de acordo. Então, essa percepção fina que você deve ter ao fazer esses exercícios e o que, no final das contas, o exercício vai te beneficiar. Apenas tome consciência do conteúdo e retorne a atenção para as sensações corporais ou para a respiração, por exemplo.
Às vezes a pessoa acha que é muito passivo esse tipo de exercício, mas a ideia é exatamente isso, você funcionar como um observador consciente da coisa. Em muitas situações você não precisa fazer nada, e a gente começa então com esse simples exercício, desarmar essa mente que quer fazer tudo, que quer atingir metas para tudo. Você não precisa realizar exercício a todo momento. Ó, um lembrete, realize nos momentos em que estiver mais calmo ou após uma breve caminhada em atenção plena para tomar água ou café no ambiente de trabalho. Desta forma, a percepção da dispersão da sua mente auxilia você a praticar e a saber que técnica usar para retornar ao momento presente. É um lembrete para praticar a atenção plena no aqui e agora.